Eu só queria pedir um copo de leite. Ricardo Menezes parou no mesmo instante em que aquela voz pequena atravessou a porta da frente. Ele estava passando pelo hall da sua mansão silenciosa, ainda segurando uma pasta do trabalho, quando ouviu uma batida fraca. Era uma batida tímida, quase envergonhada, como se quem estivesse do lado de fora já esperasse ouvir um não antes mesmo de a porta se abrir. Ele atravessou o piso de mármore e abriu a porta apenas pela metade. Uma menina negra estava na varanda com um bebê apertado contra o peito. Ela era magra, parecia cansada e fazia um esforço enorme para parecer educada. O casaco simples estava aberto no pescoço. Uma das tranças tinha se soltado e a cabeça do bebê descansava pesada sobre o ombro dela. O rosto dele estava virado para o pescoço da menina, fraco de fome. "Moço", ela disse olhando para cima, "eu só pedi leite, não pedi dinheiro, só um copo. Se não tiver um copo inteiro, pode ser meio copo, é para o meu irmãozinho." Ricardo olhou para além dela. Não havia nenhum adulto na entrada, nenhum carro parado na rua, só a varanda ampla, o jardim escuro e os círculos amarelados das luzes de segurança. "Onde estão seus pais?" ele perguntou. A menina engoliu seco. "A gente mora com a nossa avó." "Não foi isso que eu perguntei." A voz dela ficou mais baixa. "Eu não sei onde minha mãe está, senhor. E também não sei onde meu pai está." Atrás de Ricardo, sua esposa, Helena, se aproximou. "Ricardo, quem é?" "Uma criança," ele respondeu, sem tirar os olhos da menina. "Está pedindo leite." Helena olhou por cima do ombro dele. Sua expressão ficou tensa. Não era exatamente crueldade, mas desconfiança. Ela era uma mulher que confiava em portões, câmeras, alarmes e regras. Uma criança faminta na varanda, no meio da noite, não cabia em nenhum sistema que ela considerava seguro. Ricardo voltou a olhar para a menina. "Qual é o seu nome?" "Dandara." "E o dele?" "Miguel." Ricardo sentiu a cautela crescer dentro dele. A riqueza havia ensinado que necessidade e perigo às vezes podiam chegar com o mesmo rosto. Ainda assim, a voz da criança não parecia ensaiada, parecia apenas cansada e faminta. "Dandara", ele disse, "você não pode sair batendo na porta das casas à noite pedindo coisas a desconhecidos. Isso não é seguro." "Eu sei. Então você precisa voltar para casa." "Eu não consigo. Eu me perdi." Helena soltou um suspiro baixo. "Ricardo, é exatamente por isso que o condomínio colocou aquela placa." Ela apontou para a placa preta de metal perto do portão, abaixo da câmera de segurança. "Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Proibido pedir doações. Propriedade particular. Invasores serão denunciados." "Essa placa está aí por um motivo," Helena disse. "Não dá para deixar pessoas entrando até a casa pedindo comida ou dinheiro, ainda mais a essa hora." Dandara olhou para a placa, depois voltou os olhos para Helena. "Desculpa, senhora. Eu não sabia que isso valia para pedir leite." Helena cruzou os braços. "Significa que você não deveria estar aqui." A frase caiu pesada. Dandara não chorou. Apenas ajeitou Miguel no colo e assentiu, como se tivesse recebido uma bronca de professora. "Sim, senhora." Ricardo deveria ter fechado a porta naquele momento. Helena esperava isso. As regras esperavam isso. O condomínio inteiro, cercado por muros altos, esperava isso. Mas em vez disso, ele perguntou: "Por que você não está com sua avó?" Os olhos de Dandara subiram rapidamente. "Ela está no hospital." "Qual hospital?" "Hospital Santa Clara. A dona Célia estava lá no prédio com um homem da farmácia. Minha avó passou mal na cozinha. Eu ainda não tinha chegado. Atrasei da escola porque o ônibus quebrou no caminho. Quando cheguei em casa, dona Célia disse que minha avó tinha ido de ambulância. Ela escreveu num papel para mim. Falou para eu esperar o seu Antônio levar a gente, mas o Miguel precisava comer. E eu achei que conseguia achar o hospital sozinha. Fui seguindo as ruas, mas não conheço essa parte da cidade. Depois me perdi." As palavras começaram a sair mais rápido, daquele jeito que as crianças falam quando estão tentando fazer um adulto entender antes que ele pare de escutar. "Você tem esse papel?" Ricardo perguntou. Dandara assentiu. Com uma mão cuidadosa, ainda segurando Miguel com o outro braço, ela enfiou os dedos no bolso do casaco e puxou uma folha dobrada de caderno. O papel estava amassado, gasto nas marcas das dobras, manchado de tanto ser apertado. "Ricardo", Helena avisou, "não pega nada dela." Mas ele já havia pegado. Sob a luz da varanda, Ricardo abriu a folha. A letra era irregular, mas dava para ler. Hospital Santa Clara, pronto socorro, ala cardíaca, Avenida das Américas, 1280, São Paulo. Paciente, Tereza Maria dos Santos. Levada de ambulância por volta das 18h20. Contato da vizinha, Célia Aparecida, apartamento 3B. Se Dandara chegar em casa, avisar que a avó está no Santa Clara. Esperar seu Antônio para levar as crianças. Não deixar as crianças irem sozinhas. Ricardo leu uma vez. Depois, leu de novo. "O que está escrito?" Helena perguntou.
Ele virou um pouco o papel para ela ver. Sua voz ficou mais baixa. A menina estava dizendo a verdade. Dandara ficou imóvel, como se a verdade precisasse de silêncio para funcionar. Ricardo olhou outra vez para o nome, Teresa Maria dos Santos. Algo distante se moveu dentro dele. Não era exatamente uma lembrança ainda. Era só a sensação fraca de reconhecer alguma coisa sem saber de onde. Você andou tudo isso seguindo esse papel? Eu tentei seguir o caminho do ônibus primeiro, Dandara disse. Depois a rua dividiu. Eu perguntei para uma moça no posto, mas ela disse que não sabia. Depois as lojas fecharam. O Miguel ficou pesado. Eu vi umas casas com luz acesa e achei que alguém podia me explicar para onde ir. Eu não queria desrespeitar a placa. Helena desviou o olhar. Por que só um copo? Ricardo perguntou, embora já soubesse que a resposta iria doer. Dandara olhou para Miguel. Por que um copo dá para ele? E você? Ela deu de ombros, pequena demais para parecer forte. Eu aguento melhor. Sou mais velha. Atrás dele, Ricardo sentiu o calor da própria casa. O chão limpo, a geladeira cheia, a vida confortável, onde meio copo de leite havia se tornado uma coisa invisível. Helena falou com cuidado. Se ela precisa de ajuda, podemos chamar o conselho tutelar ou algum serviço social. É para isso que existem esses órgãos. Não podemos simplesmente colocar duas crianças para dentro de casa. Dandara se virou rápido para ela. Eu não preciso ficar aqui, senhora. Só preciso de leite para o Miguel e talvez alguém me mostrar onde fica o hospital. Eu não vou encostar em nada. Ricardo dobrou o papel uma vez. Helena, tem leite na geladeira. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Ele olhou para Dandara. Entra. A menina não se mexeu. Eu posso beber água. O Miguel só precisa... Eu ouvi. Ricardo disse mais baixo. Ele vai tomar leite. E você vai comer alguma coisa também. Eu não tenho dinheiro. Eu não pedi dinheiro. Ela procurou alguma resposta no rosto dele. O senhor vai chamar alguém para levar a gente embora? Não. Ricardo olhou para a placa perto do portão, depois para o papel em sua mão, depois para a criança que havia pedido desculpas por estar com fome. Ricardo, Helena disse. Ele não se virou. Ela vai entrar. Dandara entrou com cuidado, como se qualquer movimento errado pudesse fazer o convite desaparecer. Na cozinha, Ricardo esquentou leite para Miguel, enquanto Helena observava, ainda insegura. O bebê bebeu devagar, e a cor foi voltando ao rosto dele. Quando Ricardo ofereceu mais, Dandara hesitou. Minha avó fala para não pegar mais do que precisa. Ricardo perguntou, e do que você precisa? Ela olhou para Miguel e respondeu, que ele pare de sentir fome. Ricardo esquentou sopa e colocou pão ao lado. Dandara tentou recusar, dizendo que não tinha pedido comida e que não sabia se a avó poderia pagar. Ninguém está pedindo para sua avó pagar, Ricardo disse. Helena desviou o olhar, agora com uma expressão menos dura, enquanto Dandara tomava algumas colheradas com cuidado. Enquanto a menina comia, Ricardo ligou para o Hospital Santa Clara. A atendente transferiu a ligação 2 vezes. Quando ele disse seu nome completo, a terceira pessoa passou a escutar com mais atenção e isso o incomodou mais do que deveria. Aqui é Ricardo Menezes. Estou ligando sobre uma paciente chamada Teresa Maria dos Santos, levada de ambulância por volta das 18h20. A neta dela, Dandara, está comigo. A enfermeira fez uma pausa. O senhor está com a Dandara? Ricardo olhou para a menina. Ela havia parado de comer. Estou, graças a Deus, a enfermeira disse, com alívio na voz. A segurança estava procurando por ela. A vizinha ligou 2 vezes. A menina nunca chegou com o homem que deveria trazê-la. Dona Teresa está aí? Está. Ela passou por uma avaliação cardíaca de emergência. Não posso dar detalhes se o senhor não for da família. Eu entendo. Vou levar as crianças até aí. Por favor. E, senhor Ricardo, diga para Dandara que a avó dela tem perguntado por ela sempre que acorda o suficiente para falar. Ricardo fechou os olhos por um instante. Eu vou dizer. Quando desligou, o rosto de Dandara estava parado daquele jeito doloroso de criança que se prepara para uma notícia ruim antes mesmo de alguém falar. Ela está lá, Ricardo disse. Sua avó está no Hospital Santa Clara. Ela está brava comigo? A pergunta o atingiu mais do que se ela tivesse perguntado se a avó estava viva. Não, ele respondeu com cuidado. A enfermeira disse que ela está perguntando por você. O queixo de Dandara tremeu uma vez, mas ela engoliu o choro. A gente pode ir agora? Pode. Ela desceu do banco imediatamente e quase perdeu o equilíbrio com Miguel no colo. Ricardo estendeu a mão por instinto, mas parou antes de tocá-la. Eu posso carregar ele se você quiser. Dandara apertou Miguel contra o peito. Ricardo assentiu. Tudo bem, você carrega. Helena estava junto ao balcão, observando os dois. Seu rosto já não parecia rígido, apenas perturbado. Ricardo, ela disse, eu vou com você. Ele olhou para ela, surpreso. Ela apertou o hobby ao redor do corpo e balançou a cabeça para si mesma. Não desse jeito. Me dá 5 minutos para trocar de roupa. Dandara olhou de um para o outro. A senhora não precisa ir. Pela primeira vez naquela noite, Helena pareceu enxergar a criança de verdade, não apenas o problema.
Eu sei que não preciso, ela disse baixinho. Por isso eu devo ir. Eles saíram na caminhonete de Ricardo. Helena sentou ao lado de Dandara no banco de trás, deixando espaço entre elas, e Miguel dormiu embaixo de uma manta que veio do armário da entrada. Quando os faróis passaram pela placa no portão, Dandara sussurrou: a gente está indo ver a vovó agora. A entrada do pronto-socorro brilhava sob uma cobertura larga. Ambulâncias chegavam e saíam. Enfermeiros se moviam com pressa treinada. Portas abriam e fechavam num ritmo que parecia nunca parar. Ricardo estacionou perto da entrada. Eu vou entrar primeiro. Você espera aqui só um minuto. Dandara apertou os braços em volta de Miguel. Eu posso ir junto. Você vai. Eu só preciso falar com alguém para não fazerem você esperar de novo. Lá dentro, o pronto-socorro era claro e frio, com cheiro de álcool, remédio e cansaço. No balcão, Ricardo disse: estou aqui por causa de Teresa Maria dos Santos. A neta dela, Dandara, está comigo. A enfermeira reconheceu o nome. O senhor é Ricardo Menezes. Pode trazer as crianças. A avó tem perguntado pela menina sempre que consegue acordar. Ricardo voltou para fora. Dandara já estava na calçada com Miguel no colo, olhando para o prédio como se pudesse enxergar a avó através das paredes. Estão esperando vocês. Dandara foi em direção à entrada imediatamente. Lá dentro, o hospital pareceu mais barulhento. Uma maca passou apressada. Um homem discutia baixo sobre documentos. Máquinas apitavam em algum lugar no corredor. Dandara ficou perto de Ricardo sem encostar nele. Uma funcionária levou todos até a ala cardíaca. Perto do quarto, Dandara parou. E se ela não acordar? Ricardo escolheu as palavras com cuidado. Então você vai estar aqui, e ela vai saber disso. Pelo vidro da porta, ele viu uma senhora deitada na cama, pálida contra os lençóis brancos, os cabelos grisalhos espalhados no travesseiro. Máquinas a cercavam, com fios e linhas silenciosas, prendendo-a ao mundo que ela ainda tentava não soltar. Dandara entrou. Vó, ela sussurrou. A palavra mal saiu, mas algo mudou. Os dedos de Dona Teresa se mexeram sobre o lençol. Dandara viu aquilo como se fosse um grito. Eu estou aqui, ela sussurrou depressa. Eu vim, eu me perdi, mas eu vim. Ricardo parou perto da porta. As máquinas continuavam soando baixo. Helena estava logo atrás dele. E então, quando Ricardo olhou para o rosto de Dona Teresa, a lembrança que havia rondado sua cabeça a noite inteira voltou inteira. Uma estrada, um acidente, medo, sangue. A voz de uma mulher, firme e insistente. Não fecha os olhos. Fica comigo. Está ouvindo? Fica comigo. Ricardo puxou o ar de repente. Helena percebeu. Ricardo? Ele não respondeu. Não estava mais olhando para uma desconhecida. Estava olhando para a mulher que, anos antes, não havia permitido que ele morresse. Os olhos de Dona Teresa se abriram devagar. Primeiro encontraram Dandara. Minha menina, ela sussurrou. O rosto de Dandara se desfez em alívio. Vó, eu estou aqui. O olhar de Dona Teresa procurou. O menino? Dandara ajeitou Miguel para que ela pudesse vê-lo. Ele está aqui também. Dona Teresa soltou o ar. Graças a Deus. Ricardo se aproximou sem perceber. De perto, não havia dúvida. Os anos tinham mudado o rosto de Dona Teresa, deixado seu corpo mais frágil, mas a força nela era a mesma. A senhora, ele disse quase sem voz. Dona Teresa virou a cabeça. Levou alguns segundos para reconhecê-lo, para ligar o homem ao lado da cama ao jovem ferido de anos atrás. Você é o rapaz da estrada, ela sussurrou. Ricardo assentiu. Sou eu. Os olhos dela se abriram um pouco mais. Você sobreviveu, porque a senhora não me deixou morrer. O quarto ficou imóvel. Dandara olhou de um para o outro, confusa e atenta. A senhora me tirou de um carro há 10 anos, Ricardo disse. Perto dessa região. Ficou comigo até a ambulância chegar. A expressão de Dona Teresa suavizou. Você estava muito machucado. Eu mandei você não fechar os olhos. Eu nunca esqueci, Ricardo respondeu. Só não consegui encontrar a senhora antes. Dona Teresa olhou para Dandara, depois para Miguel, depois de volta para Ricardo. Pelo visto, encontrou agora. Dandara falou baixinho. Vó, a gente conseguiu leite. O Miguel estava com fome, então eu fui procurar. Bati em algumas portas. Depois achei a casa dele. Ele deu leite, sopa e trouxe a gente aqui. Dona Teresa olhou para Ricardo não com surpresa, mas com uma espécie de reconhecimento calmo, como se uma dívida antiga tivesse voltado ao lugar certo. O senhor não precisava fazer isso. Ricardo balançou a cabeça. Precisava sim, Dona Teresa. Uma enfermeira entrou e conferiu o monitor. Dona Teresa precisa descansar daqui a pouco. Só mais alguns minutos. Dandara segurou a mão da avó. Eu vou ficar quietinha. Dona Teresa apertou a mão dela com fraqueza. Fica perto. Eu fico. Quando saíram para o corredor, Dandara pareceu insegura de repente, como se, sem uma urgência para resolver, ela não soubesse o que fazer. A gente pode ficar aqui? Ela perguntou. Pode, Ricardo respondeu. Nós vamos ficar. No corredor,
O Dr. Mauro explicou que Dona Teresa estava estável, mas frágil, depois de um episódio sério no coração. Seriam necessários mais exames e talvez um procedimento. Havia, porém, problemas com cobertura, documentos e autorização. Ricardo entendeu na hora. A burocracia poderia fazê-la esperar. Ele entregou um cartão ao médico e disse: se a escolha for entre esperar e agir, vocês agem. Quando o médico saiu, Helena olhou para Ricardo. Isso foi muita coisa. Era necessário. Você ainda nem sabe a situação completa. Sei o suficiente. Helena observou Dandara sentada pequena nas cadeiras do corredor, Miguel no colo, os olhos presos na porta fechada. Depois de um tempo, sentou ao lado dela e abriu o pão que havia trazido de casa. Aqui, disse suavemente. Você não terminou de comer. Eu estou bem. Eu sei. Mas mesmo assim, você precisa comer. Dandara pegou um pedaço pequeno. As horas se alongaram no corredor. O Dr. Mauro voltou dizendo que os exames mostravam complicações e que Dona Teresa precisaria de monitoramento mais próximo. A autorização de Ricardo ajudara a agilizar tudo. Dandara perguntou o que aquilo significava e Helena respondeu com calma. Significa que eles não vão esperar. Quando o médico saiu, Helena olhou para Ricardo. Você sabe que isso não termina aqui. Eu sei. Você não está só pagando uma conta. Não. Então o que você está fazendo? Ricardo olhou para a porta fechada, terminando uma coisa que ficou pela metade. Mais tarde, Dandara pôde voltar ao quarto. Dona Teresa parecia um pouco mais consciente, embora ainda fraca, e chamou Ricardo e Helena para entrarem. Ricardo explicou que os médicos fariam os exames necessários e não esperariam a papelada. Dona Teresa entendeu imediatamente e avisou para ele não confundir culpa com bondade. Ricardo colocou o bilhete dobrado de Dandara sobre a mesinha ao lado da cama e disse que aquele papel já tinha levado ele para onde precisava estar. Quando as enfermeiras se prepararam para levar Dona Teresa ao andar da cardiologia, Dandara caminhou ao lado da cama segurando a mão da avó. Helena carregou Miguel e Ricardo foi atrás, já sabendo que aquilo não acabaria quando a noite terminasse. No elevador, Helena perguntou: e agora? Ricardo olhou para Dandara. Agora a gente garante que eles nunca mais precisem bater em outra porta desse jeito. Helena ficou quieta por um instante e depois respondeu: está bem. No andar da cardiologia, o quarto era mais silencioso e frio. Dona Teresa foi ligada a novos monitores e Dandara ficou perto até o cansaço finalmente pesar em seus olhos. Helena prometeu chamá-la se qualquer coisa mudasse. Só então Dandara encostou a cabeça perto da cama, ainda segurando Miguel e a mão da avó. Quando a menina dormiu, Dona Teresa falou baixo com Ricardo. Ela lembrou que grandes promessas eram perigosas quando vinham da culpa. Ricardo admitiu que deveria ter enxergado crianças como Dandara muito antes, e Dona Teresa não o consolou com palavras fáceis. Então faça isso valer pelo que vem depois, ela disse. Ricardo prometeu que não desapareceria, que não chegaria fazendo barulho para depois sumir em silêncio, e que não faria promessas que não pudesse cumprir. A manhã chegou devagar, com a luz pálida entrando pelas frestas da persiana. Dandara acordou no segundo em que Miguel se mexeu. Seus olhos abriram assustados, depois suavizaram quando ela viu Dona Teresa olhando para ela. Vó, ela sussurrou, estou aqui, minha menina. Helena, ainda sentada ao lado delas, perguntou: como a senhora está se sentindo? Dona Teresa se mexeu com cuidado. Ainda estou aqui, já é alguma coisa. O cardiologista, Dr. Renato, chegou pouco depois. Ele explicou que Dona Teresa tinha uma obstrução importante que atrapalhava o fluxo de sangue para o coração. Aquilo vinha se desenvolvendo havia algum tempo, e a equipe recomendava um procedimento ainda naquele dia. Isso vai curar ela? Dandara perguntou. Vai ajudar muito, o doutor respondeu com cuidado. É a melhor chance que ela tem agora. Dandara olhou para a avó. Então a senhora tem que fazer. Dona Teresa deu um sorriso fraco. Você sempre mandou assim? Sim, senhora. Ricardo perguntou. Qual é o prazo? Hoje, o médico respondeu. Quanto antes, melhor. Ricardo assentiu. Façam. Dona Teresa olhou para ele. Tem certeza disso? Tenho sim, Dona Teresa. Enquanto as enfermeiras preparavam Dona Teresa para o procedimento, Dandara ficou ao lado dela até o último momento permitido. Quando a enfermeira pediu para ela esperar do lado de fora, o rosto da menina se fechou. Dona Teresa ergueu a mão fraca e disse: eu sei que você está logo ali fora. Na sala de espera, Ricardo fez ligações de forma calma e decidida. Organizou a cobertura do tratamento, falou com a administração do hospital, cancelou compromissos e começou a pensar no que viria depois da emergência. Helena observou tudo e disse: isso também vai mudar a nossa vida. Ricardo olhou para Dandara, que estava sentada encarando o corredor do centro cirúrgico. Eu sei, Helena assentiu. Então a gente faz direito. Não como um resgate de uma noite só. Perto da tarde, o Dr. Renato finalmente apareceu.
Dandara ficou de pé antes que alguém dissesse qualquer coisa. Ela passou pelo procedimento, ele disse. As pernas de Dandara quase falharam, mas Helena a segurou. Ainda precisamos acompanhar de perto, o médico continuou. Mas o procedimento foi tão bem quanto poderíamos esperar. Ela vai precisar de monitoramento, remédios e um plano cuidadoso de recuperação. Eu posso ver ela? Dandara perguntou. Daqui a pouco, ela ainda está descansando. Dandara assentiu, mas as lágrimas finalmente encheram seus olhos. Ela não fez barulho. Helena a puxou com delicadeza para perto e, dessa vez, Dandara deixou o corpo se apoiar nela. Quando puderam entrar novamente, Dona Teresa parecia menor sob os cobertores, mas estava viva. Seus olhos se abriram quando Dandara chegou perto. Vó, Dandara disse com a voz tremendo. Ainda estou aqui, Dona Teresa sussurrou. Dandara chorou então. Não alto, mas com todo o medo que havia segurado desde a primeira batida na porta. A mão de Dona Teresa se moveu fraca sobre a dela. Ricardo ficou perto da entrada. Sabia que aquele momento não era dele e, pela primeira vez em muito tempo, teve sabedoria suficiente para não tentar ocupar um espaço que não lhe pertencia. Mais tarde, naquela noite, quando Dona Teresa voltou a dormir e Dandara já tinha comido uma refeição de verdade na lanchonete do hospital, Ricardo se sentou em frente à menina na sala de espera da família. Dandara, ele disse, eu preciso conversar com você sobre o que acontece agora. Ela ficou desconfiada. A gente vai levar bronca porque eu saí? Não. Vão tirar o Miguel de mim? Não. Ricardo disse com firmeza. Não é isso. Sua avó vai precisar de ajuda enquanto se recupera. Você e o Miguel vão precisar de um lugar seguro, comida, escola, transporte, pessoas para quem ligar. Nós vamos ajudar com isso. Dandara olhou para Helena, depois voltou os olhos para ele. Por quê? Ricardo pensou em várias respostas simples, mas recusou todas. Porque sua avó me ajudou uma vez, quando eu não tinha nenhum direito de esperar ajuda. Porque você foi corajosa, quando nenhuma criança deveria precisar ser. E porque o mundo não deveria depender de uma luz acesa na varanda certa. Dandara ficou olhando para ele. Minha avó não gosta de dever favor. Eu sei. Então não vamos chamar isso de favor. Vamos chamar de pessoas fazendo o que já deveriam ter feito antes. Dandara olhou para as próprias mãos. A gente vai ter que ficar longe da minha avó? Não. Vamos respeitar o que ela quiser. Ela vai decidir junto. E você também. Criança quase nunca decide nada. Helena respondeu antes de Ricardo. Com a gente, você decide também. Dandara a observou com atenção, ainda avaliando se adultos podiam realmente dizer a verdade. Naquela noite, Ricardo voltou rapidamente à mansão para buscar roupas e alguns itens. Nada havia mudado. O hall continuava impecável, a cozinha continuava limpa e a placa de aviso permanecia junto ao portão. Mesmo assim, nada parecia igual. Helena parou ao lado dele. A gente devia tirar aquela placa. Ricardo olhou em direção ao portão. Sim, nas semanas seguintes, Dona Teresa se recuperou devagar. Ricardo organizou atendimento médico, transporte e um pequeno apartamento mais perto do hospital e da escola de Dandara, mas fez tudo por meio de conversas, não de imposições. Dona Teresa discutiu quase cada detalhe. Eu não sou caridade, ela disse. Não, senhora, Ricardo respondeu. A senhora é Teresa Maria dos Santos. É exatamente por isso que eu continuo aqui. Ela estreitou os olhos. Você sempre responde assim quando quer conseguir alguma coisa? Só quando é importante. Dandara voltou para a escola. Miguel ganhou peso. Helena começou a visitar sem precisar que Ricardo pedisse. No começo, Dandara continuava cautelosa, educada e cuidadosa demais. Mas, aos poucos, parou de sentar na beira das cadeiras. Parou de perguntar se cada pedaço de comida era demais. Parou de pedir desculpas por precisar de coisas comuns. Numa tarde, Ricardo encontrou Dandara na cozinha nova de Dona Teresa, ajudando Helena a guardar compras. A menina levantou uma caixa de leite e olhou para ele. Agora tem 2. Que bom, Ricardo respondeu. Minha avó fala que uma já basta. Da mesa, Dona Teresa corrigiu. Eu falei para não desperdiçar. Não falei para passar fome. Dandara sorriu. Ricardo olhou para a caixa de leite nas mãos dela e sentiu todo o peso da noite que havia levado todos até ali. Uma batida na porta, uma placa, um papel dobrado, um copo de leite. Uma estrada de 10 anos antes, encontrando o caminho de volta por meio de uma criança que se recusou a desistir. Meses depois, Ricardo ajudou a abrir um pequeno centro de apoio perto do antigo bairro de Dandara, com refeições, transporte para hospitais, cuidado emergencial para crianças
e pessoas preparadas para ouvir antes de começar a pedir documentos. Dona Teresa aceitou ajudar como conselheira apenas depois de fazer Ricardo prometer que o lugar nunca trataria famílias com fome como problemas a serem administrados. No dia da inauguração, Dandara ficou ao lado da avó e olhou para a geladeira cheia. Havia leite, sopa, frutas, sanduíches e cobertores nas prateleiras. Aqui ninguém precisa pedir só meio copo, né? Ela perguntou. A garganta de Ricardo apertou. Não, aqui não. Dona Teresa se apoiou na bengala e lançou a ele um olhar firme. Ótimo, agora garanta que continue assim. Eu vou garantir, Ricardo disse. Anos depois, Ricardo se lembraria daquela noite não como a noite em que ajudou Dandara, mas como a noite em que Dandara o encontrou. Ela chegou com fome, perdida, carregando o irmão sob a luz da varanda. Pediu quase nada, mas, ao pedir, devolveu a ele uma parte de si mesmo que ele nem sabia ter abandonado. E toda vez que via uma criança entrar no centro e sair com comida, orientação, remédio ou simplesmente alguém disposto a escutar, ele se lembrava da voz de Dona Teresa numa estrada escura. Fica comigo. Só então ele entendeu que ela não estava falando apenas com o jovem ferido ao lado de um carro destruído. Ela falava também com o homem que ele se tornaria. Fica comigo. Fica com as pessoas que precisam de você. Fica quando for inconveniente. Fica quando as regras tornarem mais fácil ir embora. Fica quando o mundo disser que outra pessoa vai resolver. Porque às vezes, uma vida é salva por uma desconhecida numa estrada. Às vezes, é salva por um copo de leite. E às vezes, recomeça quando uma porta que deveria se fechar permanece aberta. O que começou como um simples pedido por leite se tornou uma lembrança que Ricardo jamais conseguiria ignorar. A fome nunca deveria precisar se explicar diante de uma porta trancada. Dandara não apareceu para mudar a vida dele. Ela apareceu porque precisava de ajuda. Mas, ao responder ao chamado dela, Ricardo finalmente compreendeu que compaixão não é um sentimento que surge apenas depois da certeza. É uma escolha feita enquanto a dúvida, o medo, as regras e a conveniência ainda estão no caminho.